Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem, se cuidando, né? Vamos para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos dar continuidade à apostila lá na página 19, a apostila ainda é a apostila volume 3, tá? Na página 19 eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a adjunta adnominal, vou estar explicando um pouco mais sobre a adjunta adnominal para vocês fazerem as atividades. Então, a adjunta adnominal, pessoal, é o termo que determina, né, que especifica ou explica um substantivo. O adjunto adnominal, ele tem essa função, né, de vir acompanhando um substantivo e muitas vezes ele vai modificar, né, o significado desse substantivo. E a gente fala que o adjunto adnominal é um termo acessório. Nós já estudamos, vou relembrar com vocês os termos essenciais. Nós já vimos lá atrás que os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado. Isso a gente já viu, só vou relembrar com vocês. E o adjunto adnominal é o termo acessório. O que vocês entendem por acessório? Quando eu falo assim, aí hoje eu vou sair de casa e preciso de alguns acessórios. Acessório é aquilo que vai me acompanhar, não é? Que eu vou usar em mim. Um colar, um brinco, um anel, né? Um laço no cabelo. É um quê? É um acessório. E o adjunto adnominal, ele faz essa mesma função. Ele é chamado de termo acessório porque ele vai vir sempre acompanhando, vai vir ali juntinho do substantivo e vai acrescentar algo mais a esse substantivo, igual o acessório faz com a gente, não é? O acessório acrescenta algo mais em nós. E o adjunto adnominal é a mesma coisa. Ele vai estar sempre acompanhando um substantivo para acrescentar algo, tá? Por isso, o adjunto adnominal é chamado de termo acessório. Antes de eu mostrar isso para vocês nas frases, nas orações, vamos relembrar então os termos essenciais, que é o sujeito e o predicado que a gente já viu. Tá aqui, Meu menino vai me ensinando a lição valiosa. Então lembra que eu falava para vocês que sujeito é de quem ou do que eu estou falando. Então de quem que eu estou falando nessa oração? Meu menino vai me ensinando a lição valiosa. Do menino. Então, meu menino é o sujeito da oração. E aquilo que eu falo, aquilo que eu declaro a respeito do sujeito, eu chamo de predicado. O que eu estou falando a respeito do sujeito, meu menino? Eu estou dizendo que ele vai me ensinando a lição valiosa. Portanto, este é o predicado. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de termos essenciais, sujeito e predicado. A gente já estudou. E vocês vão observar que aqui eu tenho adjunto adnominal? Tenho também. Qual é o substantivo, tanto do sujeito quanto do predicado nesta oração? Lembrando que substantivo é tudo aquilo que dá nome a alguém ou a alguma coisa. Então, dentro do sujeito, o substantivo é menino. Menino. Qual é a palavra que vem acompanhando esse substantivo? Não é a palavra meu, um pronome? Portanto, o meu a gente diz que é um termo acessório. Por quê? Porque ele acompanha o substantivo, tá? Então, a gente chamaria o meu, né, a palavrinha meu, de adjunto adnominal. E aqui, gente, no predicado, vai me ensinando a lição valiosa. Qual seria o substantivo? Lição, que é o que está nomeando, o substantivo é lição. Quais são os termos, né? Quais são as palavras, quais são os acessórios aqui desse substantivo que o acompanham? Então, é o artigo a e o adjetivo valiosa, tá? Então, a gente chama isso aqui de adjunto adnominal. Por quê? Porque eles são acessórios, tá? Lição valiosa. Professora, se eu tirar os adjuntos adnominais, a compreensão da frase vai ser outra, vai ser modificada? Ela talvez não seja modificada totalmente, né? Vamos tirar para a gente ver,
menino vai me ensinando lição. O conteúdo principal, o tema principal aí ficou. Só que vocês observaram que quando eu uso meu menino vai me ensinando a lição valiosa, quando eu uso os adjuntos adnominais, eu acrescento informações, eu deixo mais completa. Quando eu uso esses termos acessórios, a frase, a oração fica melhor, fica mais completa, tá certo? Então vamos adiante. Aqui eu só queria que vocês relembrassem o sujeito e o predicado. O adjunto adnominal possui função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos. Então, essas são as palavras que a gente classifica como adjunto adnominal, que vai vir sempre acompanhando o substantivo, né? Para ali trazer mais informações, tá bom? Então vamos aqui, ó. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês verem. O poeta inovador, ó, o poeta inovador, que é o sujeito de quem eu estou falando, enviou, né? O núcleo do predicado verbal, a gente fala que é o núcleo, porque dentro do predicado verbal o núcleo sempre vai ser o verbo. 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então aqui eu tenho um objeto direto e um objeto indireto, tudo que a gente já estudou antes. Para que eu saiba dentro dessa oração quais são os adjuntos adnominais, eu tenho que pensar quais são os substantivos, tá? Então o poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então aqui, ó, o poeta inovador, qual é o sujeito? Poeta? Sujeito não, desculpem gente, o substantivo. Poeta é aquilo que está dando o nome. Então vocês vão observar que se o poeta é o substantivo, o artigo o é adjunto adnominal e o adjetivo inovador também é um adjunto adnominal, porque eles são termos acessórios, ó, ele vem acompanhando o substantivo poeta. O enviou, não, porque ele é verbo, né? Então a gente não pode dizer que o verbo é um adjunto adnominal, ele é só verbo. 2 longos trabalhos. O substantivo não é a palavrinha trabalho, é o que está dando o nome. E o que vem acompanhando esse substantivo? 2 longos. Então, o 2 e o longos a gente diz que é adjunto adnominal. Ao seu amigo de infância. Qual é o substantivo aqui? Amigo. Então, amigo é o substantivo. O que está acompanhando esse substantivo? Ao, né, que é o artigo, é a junção aqui, seu, que é um pronome, e de, infância, que é uma locução adjetiva, tá? Então, os adjuntos adnominais que acompanham o substantivo amigo são esses, ao, seu e de infância. Deu para perceber, pessoal, que o adjunto adnominal ele vai estar sempre ligado a um substantivo dentro da oração, né? E porque ele é um termo acessório para acrescentar mais algumas informações a esse substantivo. Então, olha, na oração, os substantivos, foi o que eu expliquei, poeta, trabalhos e amigos, eles são o núcleo, né? São o núcleo por quê? Porque eles são o substantivo, né? Traz a informação mais importante. Respectivamente do sujeito simples, do objeto direto e do objeto indireto. Então, aqui, ó, dentro do sujeito, que é um sujeito simples, qual seria o núcleo? A palavrinha poeta. O que o acompanha a gente chama de adjunto adnominal. No objeto direto, 2 longos trabalhos, qual é o núcleo? O substantivo trabalho. Qual seria o adjunto adnominal? As outras palavras que estão acompanhando o substantivo. No objeto indireto, qual é o núcleo? Amigo. Qual seria o adjunto adnominal? As palavras que o acompanham. Ao, seu e de infância. Tá? Então, ao redor de cada um desses substantivos, agrupam-se os adjuntos adnominais, né? Então, ao lado aí, ao redor desse substantivo, o que tiver ao redor do substantivo é o que a gente chama de adjunto adnominal. Então, aqui está explicando, o artigo o e o adjetivo inovador referem-se ao poeta. O numeral 2 e o adjetivo longos referem-se ao substantivo trabalhos, lá da frase de lá de trás.
O artigo o, né, em ao, porque esse ao aqui, ó, ele vem do artigo o pronome adjetivo seu e a locução adjetiva de infância são adjuntos adnominais da palavra amigo, tá? Então, gente, é assim, ó, se a oração fosse reformulada, né, sem os adjuntos adnominais, se eu retirasse os adjuntos adnominais, o que iria acontecer? A informação básica, ela estaria preservada, mas se perderia as informações secundárias. Suponhamos aqui, ó, que eu retirasse os adjuntos adnominais. Eu retirasse. Então, ficaria assim, ó, poeta enviou trabalhos, amigo, tá? Então, a informação básica até estaria preservada. Eu conseguiria entender que ele enviou o trabalho para um amigo, mas eu perderia as informações secundárias, né, ó, que foram os adjuntos adnominais que foram retirados e que servem para acrescentar algo, tá? Então, a classificação do sujeito iria se alterar? Não, né? A classificação do sujeito não se alteraria, continuaria sendo um sujeito simples, né? E os substantivos, eles perderiam ali a sua especificidade em relação à frase original, né? Porque ela deixa de ser rica de detalhes se eu retirar os adjuntos adnominais. Pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenha ficado claro, né, para vocês o que é um adjunto adnominal, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. O adjunto adnominal é aquele termo que vai vir sempre acompanhando o substantivo da oração para acrescentar ali alguma informação. Então, vai ser sempre um adjetivo, um artigo, um pronome, uma locução, tá? Esse vai ser o adjunto adnominal. Depois que vocês assistirem a essa videoaula, eu gostaria que vocês resolvessem as atividades da apostila das páginas 19. Lá na página 19, só tem um exercício, que é o exercício 5, tá? Depois vocês farão da página 20, que é o exercício 6 e 7, tudo em cima do que eu acabei de explicar. E depois, na página, coloquei 20, na página 21 tem o exercício 8, né, ó, termina ali no exercício 8. Depois vocês irão lá na página 24, tem um exercício, que tem um texto ali, tá? Para vocês assinalarem a alternativa correta. E para terminar, né, esse capítulo, a página 27, que é o que aprendi, que é uma revisão de tudo que nós vimos até agora, tá bom? Então, esses são os exercícios da apostila da semana. Depois eu deixei também atividades complementares lá no link da escola. O link da escola tem mais uma atividade complementar para vocês realizarem. Então é isso aí. Bons estudos, qualquer coisa eu estou à disposição. Lembrando que nós, a semana que vem eu farei só a correção na segunda-feira, tá? Só a correção dessas atividades. E daqui a 15 dias eu volto com as videoaulas, tá bom? Então até mais. Uma boa semana a todos, bons estudos e qualquer coisa podem me chamar que eu estou sempre à disposição para atendê-los. Tchau, tchau!